Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais uma oração, mais um tempo na presença do Senhor. Que Deus abençoe nosso dia grande e poderosamente, Deus abençoe sua casa, sua família, a minha família também, em nome de Jesus. 5 lições de 2 Timóteo 4, de 6 a 8, que todo cristão precisa aprender. E a nossa leitura hoje está lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Já pode abrir a sua Bíblia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito. E deixa a sua curtida, compartilhe esse vídeo, chama outras pessoas para seguir esse tempo conosco, em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre um tipo de fé que quase ninguém vê. A fé do palco é bem fácil, gente, é bem fácil a fé do púlpito, a fé do público, a fé diante das pessoas, e tudo isso é fácil, a fé quando tudo está bem, né, gente? Mas existe uma fé que é provada no silêncio, existe uma fé que continua firme quando não há aplausos, quando não tem púlpito, quando não tem palco e quando não tem público. Uma fé que permanece quando ninguém está observando, no secreto. Uma fé que continua obedecendo a Deus, mesmo quando ninguém reconhece, ninguém agradece. É dessa fé que Paulo fala nos últimos dias da sua vida. Ele não fala de fama, ele não fala de posição, ele não fala de conquistas humanas. Ele fala de fidelidade. Fidelidade a um Deus vivo, grandão, poderoso, tremendo. E essa é a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje, nesse tempo de Café com Celeste. Quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é? A nossa leitura está em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Abre sua Bíblia. Porque eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Escreve um glória a Deus aí. Irmãos, esta é provavelmente a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele está preso, abandonado por muitos e sabendo que sua morte está próxima. E é exatamente nesse momento que vemos o que realmente importa. Paulo não fala de quantas igrejas ele fundou. Paulo não fala de quantos milagres ele realizou. E também ele não fala de quantas cidades ele visitou ou quanto de dinheiro ele tem. Ele resume sua vida em 3 declarações, 3 só. E pode declarar no comentário junto comigo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Pegou, irmãos, porque no final da vida não serão os aplausos que terão valor, será a fidelidade. Pegou a chave? No versículo 6 fala, estou sendo derramado como oferta. Irmãos, no Antigo Testamento havia ofertas derramadas diante do Senhor. Paulo está dizendo, minha vida foi entregue a Deus. Minha vida não me pertenceu. Foi uma oferta, foi um sacrifício, foi uma entrega. Irmãos, ele não está morrendo com arrependimento. Ele está terminando a vida dele com paz, porque viveu para aquilo que realmente importava. Pegou a chave. No versículo 7, ele fala, combati o bom combate. A vida cristã é uma batalha, gente. Não contra as pessoas, mas contra o pecado, contra a nossa carne, contra o mundo, contra as tentações, contra aquilo que tenta nos afastar de Deus. Paulo não diz combati qualquer combate, ele diz o bom combate. O bom combate. Escreve no comentário, o bom combate, porque há lutas que valem a pena lutar, vale a pena lutar pela fé, gente. Vale a pena lutar pela família, vale a pena lutar pelos nossos filhos que muitos desacreditaram. Vale a pena lutar pela presença de Deus. Irmãos, terminei a corrida. Muitos começam, poucos terminam. Pegou a chave? Paulo não apenas começou, mas ele perseverou.
Continuou quando foi perseguido, quando foi rejeitado, quando foi preso. Continuou quando foi ferido. Continuou quando foi abandonado. E terminou. Ele falou: guardei a fé. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia, sabia? Paulo não diz guardei meu dinheiro. Muitos aqui, ali, estão guardando dinheiro pensando que eles serão salvos pelo dinheiro. Guardei minha reputação. Olha, ele não diz guardei meus títulos, minhas funções. Ele diz guardei a fé. Porque a fé era seu tesouro mais precioso. E eu, Celeste, hoje te falo, meu tesouro mais precioso é a minha salvação, é a fé. É meu relacionamento com Deus. E depois vem minha família. Primeiro Deus. Guardei a fé, porque a fé era o tesouro do apóstolo Paulo. Irmãos, versículo 8 fala a coroa da justiça. Paulo está olhando além da prisão, pessoal, além do sofrimento, além desta vida. Sempre falo para vocês, não medite no sofrimento, não medite no problema. Ele está olhando para a eternidade. A esperança dele não está nas circunstâncias, está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Declara no comentário se você também tem esperança em Cristo. A primeira lição, eu tenho 5 lições e fica comigo até o final, que a quinta é mais importante. Primeira lição, Deus vê o que ninguém vê. Mateus 6,6. O mundo, ele vê a aparência. Deus vê o coração. Ele vê suas lágrimas, ele vê suas orações, ele vê sua fidelidade e ele vê aquilo que ninguém mais vê. Pegou a chave? Segunda lição, a fé verdadeira permanece no secreto. Irmãos, estou falando por experiência. Não estou falando de boca para fora. É fácil servir quando somos reconhecidos, quando nos coloca num púlpito, quando nos coloca como líder, como num palco. É fácil continuar quando recebemos aplausos. Mas a maturidade aparece quando continuamos obedecendo, mesmo sem reconhecimento, mesmo quando todos nos esquecem, mesmo quando ninguém mais se lembra de nós. A maturidade aparece quando continuamos obedecendo. Irmãos, a Deus, a palavra. Salmos 139:1 fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aleluia. Lição 3. Nem toda batalha deve ser evitada. Pegou a chave? Existem batalhas que fazem parte do nosso crescimento espiritual pessoal. Efésios 6, de 10 a 11. Medita nessa palavra, tá? A fé cresce quando aprendemos a permanecer firmes. Pega a chave. Quarta lição. O importante não é começar. O importante não é começar bem. Gente, o importante é terminar bem. Judas começou bem, mas Demas também começou bem. Mas Paulo, ele terminou bem. Você está pegando, fazendo a diferença? Mateus 24:13, palavra de Deus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Deixa um amém aí. Antes da quinta lição, se esta palavra está edificando sua vida, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem e deixe seu pedido de oração. E não deixe de escrever nos comentários: eu quero guardar a fé até o fim. Aleluia. Irmãos, quinta lição. A mais importante, a recompensa da fidelidade é eterna. Pegou a chave? Paulo não estava vivendo para os aplausos das pessoas. Ele estava vivendo para ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Olha que a palavra fala. Medita em Mateus 25:21. Irmãos, tudo passa, mas aquilo que fazemos para Deus, ele permanece eternamente. Pegou a chave? E a golida celeste é que o verdadeiro caráter espiritual não aparece quando todos estão olhando. Ele aparece quando ninguém está olhando, e mesmo assim você continua fiel. Continua fiel a Deus e não às pessoas. Pega essa chave e toma esse gole. Eu deixo aqui um desafio para você. Pergunte a si mesmo: se ninguém me visse nesse momento, eu continuaria buscando a Deus da mesma forma? Se pergunta. Ore sobre isso durante todo o dia. Na próxima etapa da série virá Jesus é suficiente. Esteja conectado comigo. Colossenses 2, de 6 a 10, já se prepara. Amém?
Irmãos, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, entro na tua santa e poderosa presença, coberta com teu sangue e vestida com todas as armaduras que está escrito no livro de Efésios: capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé, sandália da prontidão do evangelho da paz, cinturão da verdade, espada do Espírito, que é a tua palavra. Pai, eu cubro também meus filhos, minhas netinhas, meus pais, meus irmãos, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, com o sangue de Jesus, meus pertences, objetos eletrodomésticos e tudo aquilo que pertence à minha família. Pai querido, peço também que cubra com teu sangue a meus primos e primas, a meus tios e tias, meus sobrinhos, a meus amigos, Pai, a todos aqueles que intercedem por mim, todos aqueles que estão aqui nessa oração, as minhas valorosas, Pai, em nome de Jesus. Hoje falamos da fé que permanece quando ninguém está olhando. Pai, nesta manhã eu me aproximo de Ti, diante do Teu trono, com coração grato, com reverência, com confiança, mas sobretudo com gratidão, Pai. Obrigado pelo dom da vida, obrigado porque mais uma vez nós abrimos os olhos e encontramos as Tuas misericórdias renovadas sobre nós. A Tua palavra declara em Lamentações 3, 22, 23 que as Tuas misericórdias não têm fim e se renovam a cada amanhecer. Por isso Te adoramos, Pai. Hoje fomos confrontados pela Tua palavra mais uma vez, pela declaração do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Senhor, que palavra poderosa. Pai querido, que legado extraordinário e testemunho precioso desse apóstolo, Pai. E nesta manhã nós também queremos viver de forma que um dia possamos olhar para trás e dizer que permanecemos fiéis. Pai, ajuda-nos a permanecer quando ninguém está olhando. Ajuda-nos a continuar orando quando ninguém vê. Ajuda-nos a continuar obedecendo quando ninguém reconhece. Senhor, nos ajuda a continuar servindo quando ninguém também está nos aplaudindo ou confiando. Senhor, quando também nós não entendemos os processos, Pai. Porque a verdadeira fé não é provada diante das multidões. Ela é provada no secreto, no silêncio, nos dias difíceis, nas lutas. Ela é provada quando as lágrimas descem e ainda assim nós escolhemos confiar, apoiar os outros. Pai querido, quantas pessoas estão ouvindo esta oração, carregando batalhas invisíveis, há pessoas cansadas, feridas, decepcionadas, há pessoas que estão lutando contra pensamentos de desistência, Pai. Eu cheguei a esse ponto um tempo e o Senhor me ajudou. Há pessoas que estão cansadas de esperar respostas, mas hoje nós declaramos em concordância a Tua palavra, conforme Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova as forças dos Teus filhos, Pai. Renova minhas forças, força dos meus filhos, força dos meus pais, força dos meus irmãos e de todos aqueles que pertencem à minha família. Renova as forças das mães que estão orando pelos filhos. Renova as forças dos pais preocupados. Renova as forças dos avós que intercedem por suas famílias, Pai. Senhor, renova nessa manhã as forças daqueles que estão enfrentando enfermidades como eu. Renova as forças daqueles que estão em recuperação como eu estou. Pai querido, nós Te apresentamos nossos filhos, nossos netos. Apresento a Ti as minhas netinhas queridas. Te apresento, Senhor, aqueles familiares que ainda não caminham contigo. A Tua palavra fala em Isaías 54:13: todos os Teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Ensina, Senhor, ensina a Tua palavra, ensina, Senhor, as Tuas promessas, ensina para nós as obediências, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, desta promessa. Guarda os nossos filhos, guarda nossos netos, livra-nos dos caminhos errados, dos caminhos de destruição, livra-nos das influências malignas, das armadilhas deste mundo. Pai querido, que eles conhecem, que nossos filhos descendentes conhecem Jesus de forma verdadeira. Toda a minha família serve ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nossos filhos desenvolvem, Pai, uma fé própria, que eles sejam alcançados pelo Teu amor. Pai, nós Te apresentamos os lares, famílias, os casamentos, relacionamentos quebrados, onde existe divisão, que o Senhor possa trazer reconciliação, e tudo onde que existe orgulho, Pai, que o Senhor traga humildade. Senhor, se existe alguma mágoa, alguma dor, traga
algum rancor e falta de perdão, traga perdão, derrama do teu perdão. Senhor, se existem também friezas, eu te peço, derrama amor, Pai, que as famílias sejam restauradas pela tua presença. Pai, nós também intercedemos pelos enfermos, pelos hospitalizados, pelos médicos, enfermeiros, terapeutas, fisioterapeutas, ergoterapeutas, Senhor, cirurgiões, especialistas todos, Pai, por aqueles que guardam exames, por aqueles que guardam cirurgias, por aqueles que convivem diariamente com dores físicas. Senhor, a tua palavra fala em Jeremias 30:17, eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas. Que a tua mão visite os leitos, que a tua mão visite os hospitais, que a tua mão visite aqueles que estão cansados de lutar e derrama força, consolo e esperança. Também, Senhor, guarda também aqueles que enfrentam batalhas emocionais, os que lutam contra a ansiedade, contra o medo, contra a solidão, contra a depressão. Que a paz de Filipenses 4:7 invada seus corações. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, guarda nossa mente, nosso coração, guarda nossas emoções, guarda nossos pensamentos, guarda nossa fé, guarda nossa entrada e nossa saída. Pai, livra-nos de viver apenas para os aplausos da vida humana, dos homens, das pessoas. Não, Pai, ensina-nos a viver para agradar ao Senhor e somente ao Senhor. Possamos ser fiéis no secreto, fiéis na oração, fiéis na leitura da palavra, fiéis no serviço, fiéis na santidade e fiéis quando ninguém está vendo. Pai querido, nós sabemos que tu vês tudo, que tu vês cada lágrima, vês cada oração, vês cada renúncia, cada batalha, cada dor, cada peso. Tu vês cada passo de obediência e nada passa desapercebido diante dos teus olhos, Pai. Conforme Hebreus 6:10 fala, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não se esquece. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor conhece nossa história, porque o Senhor conhece nossas lutas, conhece nossas cicatrizes. E obrigado porque o Senhor continua escrevendo novos capítulos. Pai, nós intercedemos pela Suíça, pelo Cabo Verde, intercedemos por Portugal, Brasil, Israel e todas as nações do mundo. Que vidas sejam salvas, que a África pertence ao Senhor, que Cabo Verde pertence ao Senhor, que Suíça pertence ao Senhor, que famílias sejam restauradas, minha família pertence ao Senhor, que igrejas sejam fortalecidas, pastores fortalecidos, que missionários sejam sustentados, que o Evangelho continue alcançando corações, Pai, e que esse ministério 100% com Jesus seja um ministério de cura, um ministério de restauração, de renovação, um ministério que alcance vidas, que vidas sejam transformadas através desse canal. E quando a caminhada ficar difícil, Pai, ajuda-nos a lembrar das palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que um dia também possamos terminar bem, que possamos permanecer firmes, que possamos permanecer fiéis e que possamos permanecer apaixonados por Jesus até o fim. Nós te entregamos esse dia, te agradecemos, entregamos nossa família, entregamos nossos sonhos, projetos, entregamos nossa saúde, preocupações, entregamos tudo, Pai, e declaramos que Jesus Cristo continua sendo o centro da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora, da Celeste, meus irmãos, Deus não está procurando apenas pessoas que começam bem. Deus está procurando pessoas que permanecem fiéis até o fim. Compartilhe esse vídeo, deixa a tua curtida, escreve no comentário o seu pedido de oração e me segue para mais vídeos. Também assiste a Bíblia Viva cronologicamente no canal e adquire o meu livro no Amazon, tipo Apesar de Tudo, da Dor à Esperança, Celeste.a.sem medo. Uma história de redenção, uma história de transformação, uma história de milagres, uma história real daquilo que Deus tem feito na minha vida. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.